Olá pessoal, tudo bom? Eu vou gravar um vídeo aqui para explicar um pouco do sistema de fixo de gases, tá? Eu vou explicar apresentando um exemplo, tá? A fonte desse exemplo é uma dissertação para obtenção de mestrado pela Faculdade de Porto de Daniel Antônio Rego da Silva, submetida em 2010. O sistema fixo aqui no caso usa agente inerte, tá? Do tipo IG55 ProInert. Vamos lá. Então, aqui as etapas aqui de projeto, né? Eu coloquei calcular a quantidade de agente gasoso necessário, né, com a primeira parte aqui, mas talvez até antes disso, né, no caso aqui de edificação existente, né, em que você tem que proporcionar essa proteção, que a maioria dos casos cabe uma vistoria, né? Você fazer o levantamento no local do volume, do volume necessário, do volume ali do ambiente, né? Você vai medir no local as dimensões ali, né? Porque às vezes nem sempre pode bater com o projeto que você tem em mãos, né? A maioria das vezes, por se tratar de edificações antigas, né? Então, vamos lá, pessoal. Calcular a quantidade de agente gasoso necessário que você vai precisar no local, que vai ser diretamente proporcional ali ao volume do local a ser protegido, né? Calcular o número de cilindros depois disso, né? Que está ligado a essa quantidade aqui que você calculou do agente necessário ali para preencher o ambiente, né? Depois de calcular o número de cilindros, né? Que o número de cilindros ali você vai obter o volume, você vai escolher de acordo com o catálogo do fabricante, né? Depois de calcular o número de cilindros, você vai desenhar o traçado da tubulação. Você vai quantificar e posicionar os difusores, né? Que são as peças ali dos terminais que vão espalhar o gás no ambiente, né? Definir como será o seu comando do sistema, geralmente sistema híbrido, tá? Automático e manual. Depois quantificar os pré-alarmes e alarmes, no caso, né? Nós vamos focar mais nessa parte aqui, tá? A parte de pré-alarme, de projeto de alarme já não vai ser o enfoque dessa disciplina. Vai ser assim, um projeto do sistema de gases fixos, né? Tá aqui no nosso exemplo. Foi um arquivo histórico, né? Aliás, até uma característica de aplicação desse tipo de sistema é o emprego deles em, em situações assim que você tem que proteger o patrimônio, não só as vidas, entendeu? Você tem um enfoque também em proteger o patrimônio, né? No caso aqui, são documentos, é um arquivo histórico de Portugal que é contemplado nessa área aqui, nesse pedaço aqui da edificação, né? O nome do local é Fundação Museu do Douro, né? E, e ele está fazendo estudo de caso ali para projetar um sistema de proteção. E a escolha do gás foi um gás inerte IG55. Aqui, essa segunda área aqui, com o número 2, é uma área aqui que ele vai escolher como uma sala técnica, né? Geralmente essas salas técnicas aqui, por ter a necessidade de subir colunas de tubulação, a gente escolhe próximo a caixas de elevadores, né? No caso assim da edificação ter mais que um pavimento, que é o caso aqui, de repente, né?
mas você pode ver que ele escolheu próximo à caixa de escada e de elevador. Bom, aqui os dados do projeto que nós temos aqui é o piso, onde se encontra o arquivo histórico, que aquela parte com o número 1 aqui, né, ele tem 256 metros quadrados aproximadamente, né? O pé direito útil tem 2,60 metros e o forro tem 20 centímetros. Porque estipular assim, a dimensão do forro também, espaço entre forro, porque ali vai ser necessário proteger também. Se você tem infraestrutura lá, geralmente você não faz forro por nada, você faz forro para esconder alguma infraestrutura elétrica. Ali é necessário proteção também. E aqui é a área dos cilindros e seus acessórios, né? Então é aquela área lá, número 2, que eu falei, né? É um espaço ali que ele vai compartimentar com essa dimensão aqui de aproximadamente 20 metros quadrados, né? Então, como eu já falei, o agente extintor escolhido ali, né? No caso foi o IG55, da Fike Corporation, né? Ele é inofensivo para a camada de ozônio. Aqui é só uma observação, né? Ele é inofensivo para a camada de ozônio, mas ele causa um certo dano ali ele causa uma influência para o efeito estufa, né? No caso ali você poderia aplicar também o FK512, né? Mas é uma opção mais cara. Esse trabalho é interessante porque ele faz até no final um estudo assim de valores, né, de aplicação. Esse gás inerte aqui, ele é mais barato do que esse gás ativo, né? A classe do incêndio lá no local, né, seria mais, por ser um arquivo de documentos, né, classe A, né? E esse gás aqui consegue proteger muito bem essa classe de incêndio. No catálogo, se a gente for procurar, a gente vai ver ali que tem vários tipos de dimensões de cilindros, né? Mas o escolhido para esse exemplo aqui foi de 80 litros. E esse cilindro, nesse volume aqui, você consegue em 2 pressões de armazenamento. São pressões de 200 e 300 bar. Tá bom? As garrafas podem ser utilizadas como cilindros únicos ou múltiplos, conectados por um coletor de descarga comum. Acho que mais à frente eu coloco aqui um exemplo, né? Mas assim, você pode ligar do cilindro você pode ligar diretamente a tubulação que vai distribuir pelos seus ramais, né? Mas a partir de uma certa quantidade de cilindros, você tem que fazer um coletor comum entre todos os cilindros e levar para o ramal, né? A quantidade disso daí a partir de 5 cilindros você começa já a fazer isso, esse coletor comum. O cilindro ali você pode acomodar ele horizontalmente ou vertical, né? O mais comum que a gente vê por aí é na vertical, colocar o cilindro em pé, né? E você tem algumas, depois eu posso mostrar em catálogo também, uma certa disposição ali, porque você vai ter vários cilindros, você vai precisar amarrá-los, né? Então você vai ter uma cinta de fixação também, é utilizada para segurar esses cilindros, né? Essas cintas amarram um cilindro no outro e também pode ser amarrado em algum elemento ali estrutural ou de vedação da estrutura da edificação, né? O elemento estrutural, no caso, seriam pilares, né? De vedação é parede, né? Você vai fixar em algum desses pontos ali da sua edificação. O mecanismo de fluxo do gás, né? Isso é por diferença de pressão, né? Você tem uma pressão fora atmosférica, né? E dentro uma pressão maior ali de 200 a 300 bar, né? De acordo com o cilindro que você escolher, né? Você vai ter uma redução de pressão ali quando você abrir, quando você acionar o sistema, né? E
e vai para a pressão de trabalho de 42 bar. Isso dependendo do seu sistema, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, foi para 42. Você pode acionar a válvula solenoide, né? Ou você fazer um acionamento manual ali do seu sistema. Geralmente você tem os dois, você tem as duas coisas ali normalmente. O conjunto de mangueiras flexíveis conecta a válvula do cilindro para inerte e a tubulação de descarga ou um coletor de distribuição, né? A mangueira, tem uma mangueira flexível que liga, você tem os cilindros, né? Você tem vários cilindros, um posicionado ao lado do outro, você tem um coletor comum que conecta todos os cilindros, né? E a comunicação desses cilindros até esse coletor comum por essas mangueiras flexíveis. Né? Válvula aqui para dar manutenção, né? A válvula de retenção você tem aqui na ponta da mangueira. Tá? Aqui vocês têm um medidor de pressão do próprio cilindro, né? E por aí vai. Bom, o pressostato é montado adjacente à parede do cilindro ou do coletor e, ao controlar a pressão, transmite o sinal elétrico ao painel de controle para confirmar se o sistema carregou o agente extintor. Da mesma forma que vocês têm num sistema ali de fixo, né, que a gente vai ver também, de combate a incêndio com agente extintor água, né, você também tem controle ali por pressostato, né, que nada mais é do que uma chave controlada por relé que percebe variações de pressão do seu sistema e vai fazer esse comando para controlar a pressão ajustada lá no pressostato. Entendeu? Se você tem uma queda de pressão ali, ele vai perceber essa queda de pressão, né, vai fazer um chaveamento ali para poder regular essa pressão, né, para o seu sistema ali ser ativado ou coisa parecida, entendeu? O pressostato é um sensor de pressão, seria, entendeu? Então, pessoal, calculando aqui agora o dimensionamento, a quantidade de agente que vocês vão precisar ali para preencher o ambiente, vocês consideram essa equação aqui que está em norma, tá? Ela está no material de estudo de vocês também e ela admite, né, nós admitimos ali que o compartimento esteja a 20 graus Celsius e que a concentração de projeto, né, de proinerte que a gente vai precisar para a classe classe A de fogo seja 37,9%, tá? Com isso a gente admite também que o volume específico ali do gás inerte a 21 graus, né? 21 graus e a 1,013 bar 0,7081 metro cúbico por quilograma, tá bom? E é esse valor aqui que vocês vão usar nessa parte da equação. Né? Então, substituindo o VS encontrado, né? Aqui vocês vão ter essa configuração aqui, essa equação, né? Se vocês calcularem ali, vocês vão ter esse volume aqui, vocês vão ter 0,476. Dessa forma, né, nós podemos calcular a massa ali de proinerte necessário para o ambiente, né? A massa ali que a gente vai calcular, né, é o valor da quantidade dividido pelo volume, né? O volume de gás e vezes, né? Vocês vão só multiplicar ali pelo volume total da área ali de risco a ser protegida, né? Inclusive da área do fogo, tá? Vocês vão, como vocês estão calculando a quantidade total de gás, né? Vocês vão considerar ali o volume do entreforro também, né? Depois vocês podem separar, só para identificar aqui, né? Qual que é o volume e a massa, né, de gás necessária para proteger um ambiente, a área útil do ambiente, e o entreforro, né?
Mas aqui vocês vão ter essa equação aqui para calcular a massa geral, né? No caso aqui da sala, né, a parte ali de gás necessária para proteger a sala é 448,47 kg, né, que representa quase 93% da quantidade total de gás, né, e o entreforro aproximadamente 7%, né. Ali o dimensionamento, a quantidade de agente ali, continuando, né. O cálculo do número de cilindros, né, você tem ali padronizado o volume de cilindros e você tem a quantidade de gás que vocês vão precisar para o ambiente. Vocês vão ficar fácil definir a quantidade de cilindros, né? Tabelado aqui, você tem que o cilindro de 200 bar, você tem 22,8 quilos. O 300, 32,1 kg. Então, nesse caso aqui, no caso de 200 bar, vocês vão precisar de 22 cilindros e para uma pressão de 300 bar, vocês vão precisar de 300 cilindros. Aqui, obviamente, o cara escolheu de 16 cilindros, né? A opção que daria menos cilindros, né? Porque geralmente é questão de espaço para alocar a sala técnica, né? É meio complicado nessas edificações existentes, assim. Então a gente já foi para uma opção aqui, provavelmente mais econômica e que vai ocupar menos espaço também, né? Então ali vocês têm aqui uma compartimentação próxima à caixa de escada aqui, né? Que vai ser usado para alocar os cilindros ali, né? No caso aqui são 16 cilindros, né? Se vocês perceberem lá naquela imagem da planta lá do início que eu apresentei, não tinha essa divisória aqui. Provavelmente o estudo de caso contemplou essa compartimentação aqui para dividir o ambiente, né? Ficar uma sala técnica isolada com esses agentes gasosos aqui, entendeu? Então, continuando, aqui vocês vão a quantidade e o posicionamento de difusores, né? Vocês podem também tabelado esses valores, né? De acordo com o tamanho dos difusores, você vai ter uma quantidade de vazão que ele comporta, né? Mas assim, o que tem de comum entre todos os difusores é que, por norma, você tem que descarregar, tá? No caso de agente inerte, em 60 segundos. Tá? No caso de agente ativo, esse tempo aqui é menor, tá bom? 10 segundos no caso lá, né? Mas vamos nos ater aqui ao cálculo por esse agente inerte. Sendo assim, a quantidade de tamanhos de difusores, né, deve garantir uma inulação do ambiente em 60 segundos de no mínimo 95% de concentração, né? Você vai ter uma inundação ali do ambiente de no mínimo 95%, né, do gás. Então, você tem aqui uma tabela, né, apresentado uma tabela que tem uma vazão aqui de quilograma por minuto, né, que cada tipo de difusor, né, vai comportar, né. Por exemplo, aqui você tem o difusor de 20 milímetros, você tem que ele comporta uma vazão máxima ali de 66 kg por minuto, né? E uma vazão mínima de 3,5 no caso aqui, né? Você tem essas dimensões aqui disponíveis, né? Com esse tipo de difusor, tá? Então gravem bem essa tabela aqui que nós vamos usar mais para frente, a tabela 1. Né? Então, por norma também, vocês vão ver, por norma não, por catálogo, né? Vocês vão ver que também vocês têm vários tipos de difusores, né?
no caso ali, o difusor que está sendo utilizado nesse exemplo, é o que consegue dispersar em 360 graus. Tá, ok? Você tem difusor que não faz isso, que é só de 180 graus. Né? O de 360 graus, vocês vão ter uma dispersão do gás para todas as direções aqui, né? Sendo que o de 180 graus, vocês vão ter só para metade, né? Do outro. Esses de 180 graus, vocês podem dispor eles assim, um do lado do outro ali, né? Com um espaço máximo ali, entre eles ali de 30 centímetros, né? Caso vocês vão colocar um atrás do outro assim. Da mesma forma, essa distância também, as paredes, né? Do ambiente. 30 centímetros, mas no nosso caso aqui a gente vai estar usando o de 360 graus, né? E cada tipo também, né, de sistema ali que vai ser adotado tem um raio assim de abrangência, né? Um raio de cobertura ali do difusor e do agente, né?